Galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma lista de materiais para tatuadores iniciantes. É uma lista que muita gente tem dúvida, né, do que comprar na hora de começar a tatuar, e eu vou passar para vocês hoje uma listinha de todos os materiais que você deve comprar para começar a trabalhar com tatuagem. Bom, eu vou deixar no final aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar meu link do Telegram, onde eu vou disponibilizar para vocês o meu e-book, tá? Ele é gratuito, então segue o vídeo aí até o final, tá bom? Então já deixa seu like aí, compartilha para os amigos que precisam e bora pro vídeo. A minha primeira máquina foi essa daqui, é uma máquina Paul Roger, né? É uma máquina de bobina, uma máquina híbrida. Foi a primeira máquina que eu tive. Quando eu comecei a tatuar, eu não tinha muita grana assim para investir em materiais, em máquina, em fonte. Então eu vou mostrar meus primeiros materiais, né, e vou falar um pouquinho sobre eles. Essa daqui é uma máquina híbrida. Ela serve tanto para pintura quanto para traço, tá bom? Hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu não recomendo comprar uma máquina híbrida. Né? Uma por conta do peso que ela tem, né? É uma máquina pesada, é uma máquina difícil de trabalhar, e ela não faz muito bem nem o traço nem a pintura, né? Porque ela está ali no meio termo, né? Ela é uma máquina que nem fala o nome, uma máquina híbrida, uma máquina que faz tudo. E não é legal ter uma máquina híbrida, né? Pode ter gente que se adapta bem com ela, mas eu não me adaptei tão bem, né? Porque assim, eu acho que ela não fazia muito bem nem o trabalho de pintura, nem o trabalho de traço. Então eu tive muita dificuldade no começo com esse tipo de máquina. Hoje em dia, se eu fosse comprar, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu compraria uma máquina para traço e uma máquina para pintura, né? Você que quer montar o seu kit e não tem muita grana, quer começar a tatuar e não tem dinheiro para comprar duas máquinas, compra uma de traço para você ir treinando, para você aperfeiçoar seus traços, aperfeiçoar suas linhas, que é o mais importante no começo de uma carreira de tatuador, né? Então compra uma máquina de traço e você vai se aperfeiçoando com ela. Quando levantar um dinheiro, tiver uma graninha melhor, você compra uma máquina de pintura também, né? As máquinas de bobina, elas são muito boas, né? Elas são máquinas muito precisas, né? São máquinas de excelente qualidade, né? Ela não perde nada para uma máquina rotativa, muito pelo contrário, são ótimas. O único problema que eu vejo hoje em dia em máquinas de bobina é a manutenção, né? Que elas sempre estão desregulando, tem que estar sempre fazendo uma manutenção preventiva para que não quebre uma mola, né? E eu acho que essa é uma desvantagem desse tipo de máquina. Hoje em dia eu trabalho mais com máquinas rotativas, elas me trazem uma praticidade muito maior, no tanto que é uma máquina mais leve, é uma máquina que não precisa tanto de manutenção, né? Então eu prefiro hoje em dia máquinas rotativas, né? Que é esse estilo aqui que eu uso, né? É uma máquina, ela não é uma máquina com custo-benefício tão bom, né? É uma máquina com custo-benefício um pouco mais alto. Só que assim, eu já uso essa máquina aqui, eu acho que há 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos, e nunca precisei fazer nada, né? Nunca precisei trocar uma mola, nunca precisei fazer nenhum tipo de manutenção nela. Acabou a dor de cabeça que eu tinha com a manutenção das máquinas de bobina. Então eu optei por uma máquina que fosse mais prática. Mas para início, né, se você não tem muita grana, vai na máquina de bobina e vai dar super bem, vai dar super certo também. Tá? Eu não vou entrar muito no quesito de funcionamento das máquinas, né? Porque senão vai estender demais esse vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre máquina de bobina, só sobre máquina rotativa, porque é um assunto bem longo, né? Então eu teria que fazer um vídeo específico só sobre isso. Hoje eu vou dar uma passada sobre os vídeos, sobre os materiais, mas eu posso fazer alguma coisa mais específica também. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre fonte. Existem vários tipos de fonte hoje no mercado, tá? Tem tanto fonte analógica, fonte digital, as fontes mais modernas hoje em dia. Eu vou falar sobre minhas primeiras fontes, né? Essa aqui foi uma das primeiras fontes que eu tive.
é uma fonte analógica, tá bom? É uma fonte bem baratinha, ela deve custar em média uns 80, 100 reais. Para início, para fazer linha, fazer traço, é uma fonte que ela aguenta bem, tá bom? Ó, essa fonte aqui, ela tem um botão de liga e desliga, aqui ela cabe aqueles plugzinhos banana, tá vendo aqui? Essa fonte aqui, ela cabe os plugzinhos banana, né, que são esses dois, e o plug P10, que aqui embaixo também tem a opção do P10, tá bom? Aqui a gente consegue mudar a força da máquina, né? A amperagem aqui que a gente fala, a gente consegue alterar, mudar para mais forte, mais fraco, tá bom? Essas são as funções dessa fonte aqui. Existe outros tipos de fonte também, essa fonte aqui que eu tenho, é uma fonte muito boa, gosto bastante. Ela também não tem um custo-benefício muito barato, né? Não é uma fonte tão barata, tão acessível, porém ela me atende bem, né? Essa fonte aqui eu já tenho há uns 5 anos mais ou menos. Melhor aquisição que eu já fiz, assim, que é uma fonte que ela pode ser ligada aqui, né, no botãozinho. Ao invés de você pisar no pedal, por exemplo, você liga e desliga aqui. Aqui você tem como gravar duas máquinas aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de pintura, uma máquina de traço, cada um usa um tipo de voltagem. Então eu consigo alterar aqui através desses botõezinhos. Aqui eu aumento, aqui eu diminuo. Então ela tem bem mais funções, né? Ela vem com imã, você consegue grudar ela na bancada. E essas fontes, elas vêm com um estabilizador, tá? Esse estabilizadorzinho aqui, ele não deixa a fonte oscilar, né? Ele é ligado, a fonte é ligada aqui, né? Então ela não fica oscilando. Ela não tem aquela queda de energia que acontece nessas fontes mais antigas, que é esse tipo de fonte aqui, né? Às vezes quando você está trabalhando com ela, você sente que a máquina fica um pouco mais fraca, depois ela volta com um pico de energia, e com esse estabilizador ela não acontece isso, tá? Então por isso eu optei também por uma fonte mais moderna, uma fonte mais nova, que ela vem com esse tipo de estabilizador. Hoje em dia você consegue comprar uma fonte com estabilizador assim por uns 600 reais mais ou menos, você já consegue uma fonte com uma qualidade legal, tá? Mas para começar, como eu falei, se você não tem muita grana, vai nessa daqui, tá bom? Dá para trabalhar, dá para fazer vários tipos de trabalho. Eu trabalhei mais ou menos um ano e pouco com esse tipo de fonte, e depois eu fui e comprei uma outra fonte, tá? Vou falar também sobre o Clipcord e RCA. O Clipcord, ele é o que liga a máquina na fonte, né? O Clipcord, deixa eu pegar um Clipcord aqui para mostrar. Cadê meu Clipcord? Bom, o Clipcord é esse aqui, ele é basicamente um fio, né? Ele vem com a ponta P10, que é essa ponta aqui, tá? E é a ponta que vai na máquina, que é essa pontinha aqui, com duas hastezinhas de ferro, né? Você conecta ela de um lado Você conecta cada uma em um lado. Elas têm as máquinas de bobina, elas têm essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Dá pra ver. Ela tem essa partezinha onde você conecta a máquina. Conectou. É bem simples, né, de encaixar aqui. E aqui ela já está energizada. Isso aqui você coloca na fonte, tá bom? E tem o RCA, que é esse outro tipo de cabo, né? Ele vem com o mesmo P10 que você liga na fonte, e a outra ponta é o RCA que você pluga na máquina, tá? Dessa forma aqui, ó. A máquina ela fica plugadinha, tá? Ela é bem precisa, bem segura também. Bom, e por último, o pedal, né? Que também é um cabo, ele vem com a mesma ponta P10, né? Que você pluga lá na fonte. Geralmente as fontes vem escrito, né? Pedal e Clipcord, né? Vem escrito ali. Então você pluga no lugar respectivo, né? Tá escrito pedal, você pluga o pedal, tá bom? O pedalzinho. O pedal é que ativa
a energia na máquina. Ela é como se fosse um botão de liga e desliga, né? Na hora que você pisa no pedal, ele liga a máquina, você tira o pé do pedal, ele desliga a máquina, tá bom? É bem simples, não precisa ser... não precisa ser o pedal mais caro, o clip cord mais caro, tá? Até porque esses materiais aqui, você tem que estar sempre em manutenção, sempre trocando, porque eles acabam dando defeito. Os fios que ficam dentro acabam quebrando conforme manuseio, então não precisa comprar nada muito caro, né? Porque acaba tendo um desgaste natural de uso. Então eu acabo trocando sempre meus clip cords, né? Clip cord, o RCA. Eu uso mais ou menos um por mês praticamente, porque meu nível de trabalho é muito alto, eu trabalho bastante. Então eu uso mais ou menos um clip cord por mês, um, dois, dependendo da quantidade de trabalhos que eu faço, eu acabo quebrando muito clip cord. Então não se apega muito à marca. Eu já comprei de marcas famosas e caro, paguei mais de 100 reais no clip cord, durou um mês. Então eu compro um clip cord mais em conta mesmo, porque eu sempre estou quebrando, sempre estou usando vários aí, tá bom? Aí eu vou falar um pouco também sobre agulha. Existem diversos tipos de agulha, né, no mercado hoje em dia, mas eu recomendo que vocês comecem com agulhas de traço, né, que é a RL, né, e tem vários tamanhos, né, 3, 5, 7, 9, mas pra galera que está começando, que está iniciando, é legal você comprar, tá vendo, essa aqui é uma agulhinha, né, não dá pra ver direito, mas eu vou colocar a imagem da agulha aqui. É importante que o tatuador iniciante comece com agulhas um pouco maiores, né? Não dê tanta atenção a agulhas muito finas agora, né? Porque é muito difícil você controlar a sua mão, até porque você não tem uma experiência ainda para começar a fazer um traço com uma agulha de 3, uma agulha de 5. Então é legal você fazer com uma agulha de 7, que é uma agulha intermediária. Eu recomendo entre 7 e 11, né? Para depender, se vai fazer um trabalho um pouco mais delicado, usa uma 7. Vai fazer um traço um pouco maior, usa uma 11 RL, tá? E para pintura você pode usar uma Magnum 9, que é uma agulha que dá para fazer um pouco de tudo, né? Que é a 9 Magnum. Você pode fazer tantos trabalhos médios, né? Quanto trabalhos um pouco maiores. Ou trabalhos pequenos também você consegue. Então eu recomendo que use uma 13 Magnum e uma 9 Magnum. São aí para tatuadores iniciantes, são as melhores agulhas, tá bom? E aí você tem que ter as biqueiras, né? Que são esses bicos descartáveis aqui, né? Eu recomendo que use o descartável do que o de aço. Eu não recomendo que use biqueiras de aço, porque o processo de limpeza delas é muito difícil, né? Você tem que ter uma autoclave, você tem que ter alguns materiais de limpeza. Eu nem vou entrar muito nisso, porque é um material bem ultrapassado já, quase ninguém usa. E não vale a pena pelo trabalho que dá para limpar esses materiais, ou o trabalho que você vai, o tempo que você vai disponibilizar para fazer esse tipo de limpeza, não vale a pena, né? E todo o processo ele tem que ser muito bem feito nesse tipo de bico de aço. Se um desses processos for mal feito, você pode contaminar seu cliente. Então eu não recomendo. Eu recomendo que use um bico descartável, porque é muito mais seguro para você, para o seu cliente, tá bom? Então usa os bicos descartáveis. O custo-benefício deles é muito bom, né? Tem diversas marcas hoje no mercado. Experimentem alguns tipos de bico para ver qual que se adapta melhor. Eu prefiro os bicos maiores, com um grip um pouquinho maior, tá? Porque ele dá uma pegada melhor na mão, mais estabilidade. Falando também sobre descartáveis, né? Você vai ter que ter plástico para colocar na sua máquina. Se você vai usar 2, 3 máquinas, você tem que colocar um plastiquinho nelas, tá? Envolver a máquina dessa forma aqui, né? Sua máquina ela tem que estar sempre embaladinha, assim. Você vai colocar o bico dela aqui, né? E ela tem que estar sempre embaladinha, tá? Você tem que ter o plástico para colocar no seu clip cord, né? Que é um plástico comprido assim, ó. Você coloca o seu clip cord aqui dentro. Esses materiais eles são imprescindíveis, tem que ter, tá bom?
para evitar de contaminar seu material, né? Para evitar de contaminar sua máquina, para evitar de contaminar o seu clip cord, porque, por exemplo, assim, o cabo ele pode passar na pele do cliente, né? Você acaba contaminando tanto a pele do cliente quanto o seu material, né? Isso não é legal, você acaba levando bactérias de um cliente para o outro, então você tem que embalar, tem que sempre trocar esse material, e esse material ele é individual para cada cliente, tá? Então, por exemplo, eu vou atender um cliente agora, eu coloco o cabo aqui dentro, meu cabo aqui, protejo minha máquina, cada kitzinho desse é para um cliente, tá? Eles são descartáveis, acabou a tatuagem, você tem que jogar fora. Você vai precisar também de vaselina, tá? Pode ser manteiga, pode ser vaselina. A vaselina ela ajuda a deslizar melhor a agulha, ela protege o seu decalque, ela protege a pele do cliente também com atrito do papel. Então é muito importante que você tenha a vaselina. Bom, tem que ter também as tintas, né? Aqui eu vou dar um exemplo de uma tinta. Existem vários tipos de tinta tanto para pintura quanto para traço. O preto linha ele tem umas partículas menores do que o preto tribal, né? Então quando você aplica na pele, aquelas micropartículas elas não se espalham, né? No caso do preto linha, né? O contrário é o preto tribal, né? Ele já é desenvolvido para que quando você aplique na pele, ele espalhe mais e preencha uma área muito maior. Então o recomendado é, para quem está começando, usar o preto linha para fazer as linhas, né? Para fazer aquela linha bem fininha, né? Porque ele não vai se espalhar com o tempo, né? Então como ele tem as partículas menores da tinta, quando você aplica, ele vai ficar bem delineadinho. Agora o preto tribal, quando você aplica ele numa linha, a tendência é que ele se espalhe com o tempo, né? Então por isso que o ideal é você usar o preto tribal para pintura e o preto linha para traço. E aí você tem também o branco, tem vários tipos de branco. O branco ele é legal para você fazer algum detalhe, alguma coisinha, tá? Eu vou passar uma listinha de tintas que você tem que ter pelo menos aí, pelo menos as cores primárias, né? Que é o vermelho, o amarelo e o azul. Pelo menos esses 3 tipos de tinta você tem que ter, né? Para fazer algum tipo de trabalho colorido. Agora, se você não tem muita grana para investir agora em tintas e tal, investe primeiro nos pretos, né, que é o que você vai acabar usando mais, estilo sketch, estilo tribal, estilo maori, símbolos, né, chapado de preto, por exemplo. E para você colocar as tintas, você tem que ter os batoques, que são esses potinhos bem pequenininhos. O que a gente mais usa é o tamanho médio, tá? Pelo menos, o que eu mais uso é o tamanho médio. Mas tem, pelo menos que eu conheço, pelo menos 3 tipos pelo menos 3 tipos de batoque, né? Que é o P, o M e o G, né? O G ele é muito grandão, o P é muito pequeno e o M eu acho que é o melhor assim para todo tipo de trabalho, tá? Então eu acabo usando mais o tamanho médio de batoque. E esses potinhos também eles são individuais, tá? Usou, colocou a tinta aqui dentro, joga fora. Depois que você terminou a tatuagem, você joga fora, tá? São individuais, um para cada cliente. É legal ter também, galera, um diluente, tá? Um diluente da própria marca de tinta que você comprar. Digamos que você compra uma tinta da Electric Ink, você compra um diluente da Electric Ink. Ou se for tipo um outro tipo de tinta, então é legal você ter um diluente da marca da tinta que você comprar. E eu vou fazer uma aula prática também sobre diluente, tá? Eu vou ensinar algumas fórmulas de Sumi. Então continua acompanhando os vídeos, né, que eu vou lançar mais alguns sobre tatuagem, sobre os macetes que a gente usa aí no dia a dia. E para limpeza da pele, né, conforme a gente vai tatuando, vai sujando bastante a pele, né? Eu gosto de usar esse produto aqui da Electric Ink, que eu acho muito bom, tá? Não estou fazendo propaganda nem nada, mas assim, é um produto que eu usei. É um produto que eu acho que ele tá com uma qualidade muito boa, ele não deixa a pele avermelhada, ele limpa bem, né? Ele é com espuma, né? Não é aquele jato spray, então eu acho bem melhor para limpeza da pele isso daqui. Ele é um produto barato, ele não é um produto caro, vale a pena investir nesse tipo de material. Você vai ter uma qualidade de trabalho um pouco melhor do que se você usar o borrifador. O borrifador, o problema dele é que
juntar bactéria dentro do borrifador, né? E você vai estar aplicando na pele do cliente. E quando você borrifa, aquela água que está dentro pode estar contaminada, pode ir bactéria para a tatuagem e a tatuagem ela pode inflamar. Então eu optei por comprar esse produto, ele já vem de fábrica esterilizado, né? Vem limpinho, ele tem uma data de validade aqui, né? Então eu uso ele, eu acho bem mais seguro, né? Tanto para mim quanto para o meu cliente, porque 50% dos problemas de inflamação hoje em dia vem por causa do tatuador, né? Muita gente não sabe, fala, pô, o cara não cuidou, o cara não comeu as coisas que não devia, mas às vezes ele pegou a bactéria dentro do próprio estúdio, né? Conta do borrifador contaminado, por um processo de asepsia errado, né? Às vezes você não limpou bem seu material, tipo, por exemplo, sua máquina está contaminada e você não sabe, entendeu? Então, 50% dos casos de contaminação podem vir do estúdio de tatuagem. Por isso é bom evitar, né? Eu evito de usar esse tipo de borrifador por causa disso daí, né? Eu vou fazer um vídeo especial só sobre isso, só sobre contaminação, sobre procedimento, tá bom? Mas não é o caso desse vídeo. Para não ficar muito longo, não vou prolongar muito esse assunto, tá bom? Mas acompanha aí que vai ter mais uma série sobre vídeos sobre isso. E as luvas também, né? Esse tipo de luva aqui. Essa luva aqui é uma luva de látex, né? Mas pode ser a nitrílica, a vinílica, né? Tem vários tipos de luva. É importante você usar a luva em todo o procedimento da tatuagem, tá? Digamos assim, você está tatuando, né? Tá tatuando lá, tá com a mão suja e você precisa pegar uma tinta. Você tira aquela luva que você está usando, põe uma luva nova e completa seus batoques, tá? Mesma coisa com vaselina, por exemplo, você está tatuando, tá com a mão suja, com a luva suja, você tira aquela luva, você coloca outra luva para você pegar a vaselina de dentro do pote, tá? Nunca use a mesma luva que você está tatuando para pegar em qualquer outra coisa, tá? Que você contamina todo o seu material com a mão suja, com a luva suja. Porque, por exemplo, muita gente eu vejo, ela tá tatuando lá, ela pega um pedaço de papel, dobra o papel aqui, pega no frasco, tá? O papel ele não evita de você estar contaminando o seu frasco, tá? O frasquinho. Então você tem que tirar a luva para você mexer nos materiais, né? Tô precisando preencher mais tinta, tira a luva, né? E assim por diante, tá bom? Você precisa também de elastiquinho para dinheiro, tá? Aqueles elastiquinhos para você colocar na máquina. Eu tô sem elastiquinho aqui. A agulha ela tem uma vibração, né? Principalmente nessas máquinas aqui de bobina, né? Ela acaba vibrando. Então a gente usa o elástico para prender e evitar esse tipo de vibração, que a agulha pule para cima ou para os lados, tá? Então a gente prende o elástico na máquina dessa forma. Que a agulha da tatu ela vai por cima desse batedorzinho aqui, né? Tá vendo aqui a pontinha? E ela vai vir para cá, né? E você precisa prender aqui com o elástico. Você precisa também de máscara. Máscara não precisa ser cirúrgica, tá? Mas uma máscarazinha de procedimento, pelo menos você tem que ter. Para tampar tanto as vias respiratórias quanto sua boca. Porque quando você está tatuando, tem micropartículas que saem da tatu, né? E isso vai entrando nas suas vias respiratórias, né? Tanto na sua boca quanto tanto na sua boca quanto no seu nariz, né? E para a gente não ficar inalando esse tipo de substância, é legal a gente ter uma máscara, tá? E também você evita de passar algum tipo de bactéria pela sua saliva, né? Às vezes você está conversando com o cliente, voa uma saliva, cai em cima da tatu do cara e isso não é legal. Você pode estar contaminando ali através da sua saliva, contaminando a tatuagem, tá? Então tem que ter a máscara. A máscara é indispensável. Materiais básicos, assim como a luva, né? Como todos os outros aqui que eu falei. A gente vai precisar de papel ectográfico, e o papel ectográfico ele é usado para tirar o decalque, né? O decalque é o desenho que vai ser colado na pele do cliente. A gente vai precisar de copo descartável. Copo descartável geralmente a gente coloca lá para lavar o bico,
coloca ele com água destilada ou água filtrada. E tem o álcool 70 também. O álcool 70 ele é usado para limpeza de toda a superfície. Bom, eu costumo usar o álcool 70 para limpar clipcord, a máquina, a fonte, pedal. Eu limpo tudo com álcool 70, depois eu embalo tudo com plástico. Antes de todo o procedimento, eu acabo a tatuagem, eu limpo, eu vou tatuar de novo, eu limpo de novo, tá? Então eu limpo toda a superfície, desde a bancada, a maca, as máquinas, eu limpo tudo com álcool 70, sempre. As tintas também, mesmo eu trocando a luva, todas as vezes que eu vou usar para repor as tintas, eu costumo limpar todas elas depois, tá? Com álcool 70 também. O álcool 70 ele é usado para limpar tudo, tá? Todos os materiais que você tem, você limpa com álcool 70. E a gente precisa também de papel toalha, né? Eu recomendo o papel Snob, que é um dos melhores papéis que tem. Acho que todos os tatuadores, a maioria pelo menos, usa o papel Snob, que ele é um pouquinho mais grosso que os outros. Bom, chegamos ao final do vídeo. Obrigado pela audiência de vocês, todo mundo que assistiu aí até o final. Comenta aí, eu assisti, tá bom? Coloca aí, hashtag eu assisti. E tem o link também do meu Telegram aqui embaixo, onde eu vou disponibilizar para vocês o e-book com todos os materiais, tudo certinho. Não deixa de entrar lá no grupo, é um grupo fechado, tá bom, do Telegram. O e-book ficou bem legal, ficou bem bonito. Ele tá bem editado, foi feito com bastante carinho. Então segue lá para vocês pegarem esse e-book aí, tá bom? Ele é gratuito, é mais uma forma de ajudar mesmo a galera que tá começando aí, a galera que já manja um pouco mais de tatu também, tá bom? Obrigado para todo mundo que assistiu, valeu, falou, tchau!